Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as, as tramas que envolvem aí a elaboração de material didático. Na verdade, o vídeo se chama Que tal elaborar material didático? E daí talvez eu tire algumas dúvidas em relação a esse tema. Se você elabora um material informalmente na escola, ou se te pedem para elaborar, ou se você tem que elaborar para sua clínica, porque a gente também tem o pessoal de clínica, esse é o vídeo perfeito para você entender melhor como que funciona essa questão de elaboração. É, e eu trago alguns motivos que levam a tornar necessário você saber mais sobre o assunto, gente. Então, a lá, ó, chama que tal aprender a fazer material didático. Enquanto eu arrumo os slides, você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação, né? Porque quanto mais pessoas informadas, menos prejuízos a gente tem na nossa área. Então, vou começar aqui, ó, por que que eu preciso aprender, né? Por que que é legal você começar a pensar nessa possibilidade de aprender a elaborar o material que você utiliza, né? Ou o material que a sua escola utiliza, ou o material que é utilizado na sua clínica. São três motivos, eu vou dar os três motivos, daí eu vou explicar cada um deles. É bem assim estruturado o vídeo. Então, o primeiro motivo, porque muitas escolas pedem para o professor elaborar atividades e avaliações. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Muitas escolas chegam e falam: ó, agora você tem que entregar as avaliações dos alunos, porque eles vão fazer a avaliação, enfim, daí o professor tem que montar. Ou senão a gente vai precisar de uma atividade extra, então é pedido aí que o professor monte essa atividade para que seja aplicada no aluno. Ou a gente vai fazer um projeto na escola e daí cada série é responsável pela escrita do projeto, cada classe. Então, constantemente nós somos abordados nas escolas para que nós possamos elaborar esse material, né? Então, esse é um dos motivos aí que nos levam a crer que é importante elaborar material. Pedagogos ou licenciados não estão aptos a elaborar, não são formados para isso. Então, por que que você precisa aprender a elaborar? Porque na sua faculdade, seja ela de pedagogia ou de licenciatura, porque nem eu tenho licenciatura plena em letras, né? Tem licenciatura em biologia, licenciatura em física, licenciatura em matemática. Os licenciados, gente, também não têm as matérias que são destinadas aí à elaboração de material didático. Então, como que você elabora, sendo que você não foi formado para aquilo, que envolve uma série de coisas, né? Eu vou falar mais sobre o assunto quando eu tratar desse tema, beleza? Mas a princípio você precisa entender melhor a elaboração, porque você não recebeu uma formação desse assunto na faculdade, na graduação, né? E somente quem compreende a elaboração está apto a escolher o material didático. Então, a escolha do material também é importante. Eu vou usar o método X ou o método Y? Porque o que acontece? A gente tem o PNLD, né, que é o Programa Nacional de Livro Didático, que as escolas públicas escolhem o material didático, e nas escolas particulares eles adotam um sistema de ensino. Ambos, gente, são comerciais, então o interesse aí é econômico, não é um interesse na aprendizagem. Por isso, o professor ou a escola tem que estar bem por cima, né? Assim, tem que estar sabendo muito sobre o que é elaborar, o que, que envolve essa elaboração, o que, que diferencia um material bom de um ruim, para não fazer uma escolha inadequada. Então, isso é muito importante aí para a questão da escolha do material. Então, não é só você saber elaborar para elaborar, é você saber elaborar para você ter parâmetros de escolha de bons materiais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que, bom, vou deixar para daqui a pouco, senão eu já vou explicar tudo antes. Eu já ia dar um exemplo, mas tem vários exemplos aqui pelo caminho. Vamos começar aí sobre a questão da escola pedir.
Nós sabemos que isso é um ato irresponsável da escola, por parte da escola, município, estado, porém também é um fato. Acontece de pedir para os professores elaborarem coisas. Mas veja só o que isso acarreta, né? Para eu poder elaborar o que a escola está pedindo, eu preciso saber a diferença entre sequenciada, teste, drill, projeto, webquest. Então, tem uma série aí de itens pedagógicos que são diferentes. Dependendo do que a escola precisa, eu vou fazer ou uma sequenciada, um projeto, um drill, né? Então, a gente tem aí objetivos diferentes, que é o que vai fazer toda a diferença na hora de eu começar a minha elaboração. Nós precisamos saber usar profissionalmente programas de edição de texto ou imagem. Uma coisa que já delata que a pessoa não está preparada para elaborar material didático é ela utilizar o programa Word. Gente, o programa Word, ele é totalmente obsoleto. Faz, assim, coisa de década que eu não utilizo, eu só vou utilizar se eu for obrigada, assim, tipo, se alguém me mandar um arquivo em Word, eu preciso abrir. Mas o Word é o menos indicado para elaboração, ele é um programa engessado, ele tem poucos recursos, não fica um visual legal, ele impede uma série de movimentos da elaboração, então ele não é um programa bacana para a gente utilizar na elaboração. Nós temos outros programas que são de fácil adquirir, que você adquire facilmente, né? Que tão fácil quanto o Word, que são muito melhores, assim, anos dos melhores. Então, o Word já delata que o professor é ruim na elaboração. Se você usa o Word, já é um ponto de alerta para você começar a pensar se realmente você pode elaborar. Né? Esse já é um pontinho aí importante. E a gente tem a questão de elaborar enunciados funcionais, que eu vou até dar um exemplo daqui a pouco. A gente tem as pessoas que não sabem elaborar, que são aquelas que não fizeram um curso adequado, que não tiveram uma formação na área de elaboração, são aquelas que fazem aqueles enunciados de duplo sentido, enunciado mal feito, que daí você culpa o aluno, mas na verdade a culpa é de quem fez o material. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. E daí eu tenho uns lembretinhos aqui, ó. Essa questão de sequenciada, teste, drill, projeto, avaliação, webquest, recebe um nome dentro da elaboração, se chamam arquétipos pedagógicos. Então, para eu poder elaborar um material didático, eu tenho que saber qual é o arquétipo que será utilizado naquele material, porque ele tem todo um histórico, tem uma forma de fazer, cada material se faz de uma forma diferente. Saber usar profissionalmente programas de edição são conhecimentos de programas. É o que eu falei, não adianta saber o Word, porque saber o Word e nada é a mesma coisa. Na verdade, é preferível saber nada do que saber mexer no Word, porque pelo menos você não foi contaminado, né, com o uso desse programa. E elaborar enunciados funcionais está entre os erros da elaboração. São aqueles enunciados que não têm recuo de parágrafo, que têm duplo sentido, que foram mal elaborados, como esse daqui, olha. Peguei um meme lá da internet. Aliás, tem 1 milhão de memes assim, né? Aqui quer dizer, ó, a culpa, tá vendo, é do aluno, porque o professor não tem um minuto de paz. Mas, ó, quando você pede para pintar metade dos doces, veja que a criança é mais inteligente que o professor, porque é um enunciado mal formulado. Né? Pinte a metade dos doces dá duplo sentido. Eu posso pintar 2 doces ou eu posso pintar a metade de cada um deles. Então, na verdade, aí é um erro grotesco da pessoa que fez o enunciado. Vou dizer para vocês que 80% das vezes que eu vejo esse tipo de meme, a culpa é de quem elaborou o material. Não é da pessoa que está respondendo, né? Não é do aluno que supostamente fez errado. Quem fez errado foi a pessoa que pediu a atividade. Né? Então, isso já mostra o quanto tem uma incapacidade aí na área de elaborar. Porque a nossa faculdade, gente, não é para isso, né? Vou mostrar aqui muito claramente, eu fiz de um jeito diferente esse, para vocês poderem entender. Eu vou fazer uma analogia com a profissão de médico,
Porque, afinal de contas, o médico mexe com vidas e o professor mexe com cérebros, né? E o cérebro, ele vai determinar a sua vida para o resto da sua vida. Então, os estragos que são feitos na escola vão ser carregados, eles vão se tornar pesos na vida da criança. O professor, ele faz mudanças físicas no cérebro e o elaborador também. Uma atividade mal elaborada, ela vai criar umas crateras dentro do cérebro da criança. Então, eu vou fazer uma analogia com a área de médico, e daí eu vou mostrar 3 notícias que eu pensei na internet sobre falsos médicos. Porque imagina você ir num médico e você descobrir depois de meses que ele não tinha nem diploma. Como você vai se sentir? Do mesmo jeito se sente aquele pai que pagou a mensalidade, a criança que não consegue emprego quando adulta, quando eles se sentem incapazes de ajudar, né, a si mesmos ou aos filhos, aí no caso. Porque alguma coisa está errada, eles não sabem o que é. A única diferença entre o médico falso, que é desmascarado, e a escola, que elabora o que não deve, porque são profissionais que não estão aptos a elaborar, a única diferença é que os médicos são desmascarados e a escola ela fica camuflada, que as pessoas acabam achando que é função do professor, sendo que não é a elaboração, né? Então aqui eu vou mostrar 3 notícias de médico. Ó. Na primeira delas, mulher leva golpe de falso médico e tem prejuízo de 11 mil na zona oeste do Rio. Segunda notícia. Adolescente morre ao ser operado por falso médico que realizou o procedimento seguindo o tutorial do YouTube. Olha o perigo, gente. Quase 30 cirurgias por turno, mudança de estado e câncer falso. Quem é o médico preso suspeito de causar 42 mortes e lesões? Agora vejam essas notícias adaptadas para o mundo da educação. Mulher, mãe de menino, leva golpe e tem prejuízo de 12 mil em mensalidades para o filho ser falsamente avaliado e ensinado. Né? Então, a pessoa vai... na verdade, eu estou até atendendo um caso desses, né? 2, na verdade, um pouco mais grave. A pessoa paga a mensalidade do filho na escola particular, ela acredita que a escola está fazendo o trabalho dela e, na verdade, a escola está pedindo para o professor fazer atividades que ele não está formado para fazer. Né? Então, na verdade, ele é um falso elaborador. Ele foi contratado como professor, mas ele também faz o papel de falso elaborador. Isso faz com que a criança comece a criar dificuldades de aprendizagem, ou seja, ela não aprende, mas não é só devido a dificuldade dela, é devido ao péssimo estímulo que está sendo dado. E entra nesse caso também aqueles livros didáticos ou sistemas de ensino que são confusos, que ensinam 20 mil modos de fazer multiplicação, que ensina de um jeito diferente a divisão. Então, gente, tudo que é diferente, que sai do rumo dentro da educação, que é o que a gente chama de arquitetura pedagógica, acaba atrapalhando a aprendizagem. Então, às vezes, a mãe paga uma mensalidade, porque a escola é diferentona, né? E no final está sendo feito um falso trabalho. Né? A questão aí está sendo muito pior do que se imagina. E daí, quando a mãe descobre, já é muito difícil poder melhorar a questão da criança. Adolescente morre ao ser operado, né? Tá. Futuro de adolescente morre ao ser ensinado por falsas atividades que foram retiradas de bancos aleatórios da internet e não possuem certificado de procedência. Essa é a notícia que eu daria. Porque o futuro de muitos adolescentes morrem porque na infância eles foram bombardeados por atividades dessas que tem nesses grupos de lixo pedagógico, porque grátis é sempre mais bonito, né, parece. Mas, na verdade, o futuro fica muito mais cinzento quando é utilizado esse tipo de material sem procedência e que até viola os direitos autorais aí, de muitas pessoas. Quase 30 cirurgias por turno, mudança de estado, então
quase 20 grupos de atividades, violações de direitos autorais e ensino falso. Quem é o professor suspeito de causar 350 dificuldades de aprendizagem diretas da sala de aula dele e influenciar milhares de outros a estragarem cérebros infantis? É quase que um daqueles cultos. Sabe aqueles cultos estranhos que aparecem na TV, que geralmente nos Estados Unidos, né, gente? Seitas, né? Parece uma seita, esses grupos de atividades. Coloca ali a rodo livro, não sei o quê, sem critério nenhum e acha que está ajudando, né? É o prazer da pessoa em receber atenção. Eu acho que seria melhor a pessoa ir para um psicólogo, mas para ela faz bem estragar milhares de cérebros infantis. Enfim, o pior é a pessoa que está lá dentro, né, gente? Recebendo todo esse estímulo inadequado de atividades que são péssimas e acabam dando essas atividades em sala de aula só para tapar buraco, para gastar o tempo e para desperdiçar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Então, para elaborar atividades, é preciso cursar disciplinas que estejam voltadas para essa elaboração. Pensa se na sua faculdade você teve essas disciplinas. Engenharia pedagógica, fases da montagem de material, arquitetura de informação, arquétipos pedagógicos, criatividade. Qual dessas disciplinas que você cursou na faculdade? Se você não cursou, é porque você não está apto a fazer material didático ainda. Você pode estar se você fizer um curso sobre, né? E como assim escolher material também está nesse balaio? Eu coloquei 3 imagens aí, são imagens de radiador de carro. Vamos supor que você precisa de um radiador para o seu carro e você precisa escolher um. Daí você vai virar para mim e falar: eu não tenho como escolher porque eu não entendo de mecânica. Pois é, se você não tem como escolher porque você não entende de mecânica, a pessoa que não fez elaboração também não tem como elaborar se ela não entende de elaboração. Simples assim, né? Vamos pensar aqui nos radiadores de carro, gente, que lógico que você vai atrás de um mecânico para resolver isso, senão vai dar caca na sua vida, né? Qual que é o melhor radiador para o seu carro? Você sabe me dizer? Qual desses radiadores é mais adequado para o seu carro? Ou se é algum outro modelo que não está aqui? O que que acontece se você for na loja e comprar o radiador errado? Naturalmente que não vai funcionar, né? Ou não vai caber no carro, porque eles têm tamanhos diferentes, ou não vai funcionar o sistema, ou começa a funcionar com falha. Então a gente tem uma série de consequências para uma compra errada. E o que acontece se você pegar no ferro velho, que é o lixo pedagógico ali que eu contei para vocês? Ah, eu não quero comprar, vou lá no ferro velho ver se tem um radiador. É lógico que é uma ideia que vai por água abaixo, né? Porque não vai dar resultado você pegar uma semente você plantar uma muda de laranja e querer colher limão, né? Não, não vai rolar. Você colocar um radiador de um carro em outro. Falando nisso, qual que é o melhor radiador para o seu carro? Seria qual o melhor material ou livro didático para sua turma, escola ou município? Por que eu estou falando isso? Muitas escolas, elas acabam adotando o livro pela propaganda que foi feita ou porque foi em outro município, né? Às vezes até supervisores, né? Ah, eu fui no município tal, eles estão usando o livro tal e eu achei legal. Gente, achar legal não é profissional, né? Eu visitei um município que ele está com péssimos índices aí educacionais, péssimos, no interior de São Paulo, e eles usam aquele material ler e escrever e o EMAI, né, para matemática. Tenho críticas severas a esse livro. Ele é muito mal elaborado, os dois, tanto o ler e escrever quanto o EMAI. E eu já tive o prazer de ter numa das lives uma pessoa que elaborou um dos dois, não lembro qual, mas quando eu comecei a fazer perguntas sobre elaboração, a pessoa caiu fora da live. Então você vê que não tem estrutura nenhuma o livro. Uma vez também me pediram para fazer atividades extra para o EMAI e eu não consegui, para vocês terem uma ideia da péssima qualidade do material. São materiais
que eles fazem a criança desaprender, eles não são atrativos e eles acabam sendo uma muleta para muitos professores, porque, enfim, o município obriga a utilizar, né? Enfim, esse município que eu visitei, a pessoa começou a utilizar, e só depois de começar a utilizar ela percebeu que era ruim. Mas daí já tinha gastado milhões aí de verba pública, e ela não podia admitir que o negócio era ruim, que estava acabando com a educação do município, né? Então, saber elaborar material didático também é pré-requisito para você escolher um bom material didático, porque você vai bater o olho e saber que aquilo não presta, né? E saber não apenas que aquilo não presta, mas dizer o motivo. Ah, olha, os enunciados são ruins, não tem recuo no enunciado, esse tipo de vocabulário não é adequado para essa faixa etária. Então, uma série de coisas acontece aí como parâmetro para o bom elaborador, né? E o que, que acontece se comprar errado? Então, quais são os parâmetros usados para a compra desse material? Que é isso que eu acabei de falar. Não adianta ele ser bonito, ele ter muita página, porque quantidade é uma coisa que as editoras pedem porque elas sabem que vende. Quando as editoras me abordam para fazer material didático, uma das falas é essa. Ah, precisa ter muitas páginas porque eles escolhem material didático pela quantidade de páginas. Que eu acho assim, me dói por dentro ouvir esse tipo de coisa, mas é verdade, né? Quanto mais, mais fácil de vender. E não é assim, às vezes você tem 10 páginas que levam muito mais tempo para você dar e que são muito mais funcionais do que 50. Mas infelizmente a falta de um curso de elaboração na vida dos professores, dos diretores, dos coordenadores, dos clínicos, dos supervisores, acaba acarretando em escolhas péssimas da escola e isso vai ter influência direta no aluno. E se eu pegar no ferro velho, né? Qual que é o valor que você dá ao material que não requer esforço para obter, gente? Ninguém dá valor a uma coisa que você não precisou nem olhar para ela para receber, né? Então, o valor é dado. Eu até lembrei de um exemplo bem interessante. Eu tenho um familiar que já foi bastante rico, hoje né, já não é tanto, né? Mas aqui no nosso prédio, a gente tem um carro perto da nossa vaga que ele tá todo sujo. E daí alguém escreveu Me Limpe no carro, né? Então a pessoa não cuida do carro. Além dele estar ali parado, né? Ela não limpa, assim, é um carro que tá com pneu murcho, então uma série de coisas aí tá quase que decaído, ele quase um ferro velho dentro do prédio. E daí eu lembrei que antigamente, quando eu era pequena, esse meu familiar, ele comprava carros que nem ele comprava roupa. Então, assim, ele comprava o carro para detonar mesmo. Então, assim, é quase nada no meu orçamento, para que que eu vou dar importância, né? Então ele acabava com o carro, ralava em todo lugar e ele vivia sujo. E eu lembro que tinha vários assim, Melimpe, né, Cascão, escrito assim com o dedinho na poeira do carro, porque tinha uma crosta de poeira. Eu lembro que eu venho de uma família que lutou bastante economicamente, né? A gente tem aí um histórico de batalhas para poder ganhar o próprio dinheiro, para poder ter as coisas, às vezes até faltava alguma coisa em casa. E o meu pai, sempre que ele tinha o carro, toda semana, gente, ele limpava, lustrava, ele estava sempre limpinho, sabe? Cuidava de todas as peças, né? Então você vê a diferença de quem sofreu para ter aquilo, né? Para quem investiu o dinheiro que talvez não pudesse investir, ou que colocou ali mais do que poderia, mas agora está com um carro novo, né? Um carro novo que eu digo era assim, nunca foi zero, né? Mas um carro em boas condições, então ele cuida daquilo. Diferente do meu familiar, que na verdade aí destruía o carro. Coisa de um ano e meio, ele já trocava de novo, podia ir para o ferro velho, porque já estava destruído mesmo. Altamente rodado, sujo, crosta, batido, ralado, estraçalhado. Então nada disso importava muito para ele, porque era que nem comprar uma meia, né? Trocar de carro era igual comprar meia na feirinha. Então você vê que o valor dado depende do quanto que você investiu de tempo e dinheiro naquilo, né? E se você quiser entender melhor o seu trabalho,
como você deve ter percebido, a elaboração faz toda a diferença na vida do profissional, não só da educação, mas de qualquer área, né, gente? Eu já tive aí, a gente está na quinta edição do curso de elaboração de material didático, em 2025, e eu já tive os mais variados casos. Eu já tive caso de clínica de autista que a diretora fez o curso, eu já tive caso de pessoas de fora da educação que fizeram o curso, porque eles fazem apresentações para a empresa, então eles utilizaram o conhecimento do curso. Tive casos em que o professor estava na sala de aula e virou coordenador, e tive casos em que o coordenador resolveu voltar para a sala de aula para aplicar o que ele aprendeu. Tive casos de pessoas que fizeram elaboração, entenderam o que é ensinar e saíram da área de educação, sala de aula, foram para a área de educação empresarial, né, que é uma outra possibilidade. Tive pessoas da área de biologia, de matemática, os licenciados, português também, que de sexto ano em diante aí, que também fizeram. E eu tive um caso de professor de faculdade que também fez. Então, vejam que é bem versátil o curso. E se você tem interesse em mudar a sua vida, tornar mais profissional e não estragar o cérebro das nossas crianças e adolescentes, faça o curso de elaboração, gente. As informações são com a Cirlei no WhatsApp 988084676. Vale a pena esse investimento porque ele muda vidas. Literalmente, ele muda vidas. Você vê a educação de outro jeito, você começa a enxergar diferente a profissão, você começa a dar um rumo para o que você quer fazer, você sabe quem você é e o que você está fazendo ali. E fora isso, você tem essa questão de maior cuidado com o cérebro que você está modificando. Então, vale muito a pena aí esse investimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Entra já lá em contato com a Cirlei, porque a gente não tem muitas vagas, a gente já está com bastante gente no curso, mas a gente aí está em vagas finais, digamos assim. Mais algumas vagas aí para serem preenchidas. Espero que seja a sua, porque você merece essa oportunidade de mudança total na sua vida. Até a próxima e bom trabalho para todos. Não elaborem se vocês não forem elaboradores, hein, gente?